boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Urgente Vale desta sexta-feira, dia 22 de agosto. Finalmente chegou a sexta-feira e eu vou com você até as 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte interligados aqui na notícia para você ficar muito bem informado. Finalmente chegou a sexta-feira, minha gente. Sobe o som aí, Pedrão. Olá, você, meu amigo, minha amiga que estava acompanhando o Joel da Atena com as principais notícias do Brasil e do mundo. Você fica agora com sua edição regional do Brasil Urgente Vale. Nosso WhatsApp já está liberado, é o DDD 12 997635060. A galera lá do Switcher já colocou ele aqui na tela e eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia e sugerindo reportagens, além de participar e nos ajudar a fazer o Brasil Urgente Vale. Você é nosso telespectador repórter, mandando fotos, imagens, vídeos de algo que esteja acontecendo aí no seu bairro, ou você está na estrada, no banco do carona, pega o celular e manda pra gente. Brasil Urgente Vale é feito por vocês e também para vocês. Lembrando que nós também estamos ao vivo lá pelo portal bandvale.com e também pelo nosso canal no YouTube, onde você consegue nos assistir de qualquer lugar do planeta. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram. Brasil Urgente Vale. Lá você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores da notícia, do pessoal que está aqui na redação sempre preparando o Brasil Urgente Vale para você. Então já vamos começar vendo como é que tá a nossa região. O Pedrão hoje está animado. Sobe o som aí, Pedrão. Aí, bagulho é louco, hoje é sexta-feira, muita gente já planejando o que fazer nesse fim de semana, se vai fazer algo diferente. Então vamos dar uma olhada em como é que está o clima nas cidades da nossa região. Vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos, 28 graus, a gente está vendo que está trânsito ali na Avenida Mário Covas, conhecida como Vidoca, aqui em São José dos Campos, a saída da Ponte Estaiada. O pessoal está saindo do trabalho ou da escola nessa sexta-feira para curtir o final de semana e o tempo está bom, tempo limpo aqui em São José dos Campos, nesse momento 28 graus. Para você, meu amigo, minha amiga que está se programando para fazer algo no final de semana, tem lá o portal bandvale.com com nossa agenda cultural, onde a gente mostra tudo que está acontecendo aqui na nossa região, no Vale do Paraíba. Obrigado pelas imagens aí de São José dos Campos e tem mais imagem. A Band está em todo lugar, minha gente. São 39 cidades interligadas na notícia e a gente vai agora lá para o Litoral Norte. A gente está vendo o canal entre São Sebastião e Ilhabela nesse momento, 24 graus, no litoral norte está um pouquinho mais frio, mas você pode ver que o tempo está aberto. A gente está vendo ali à direita da sua tela o porto de São Sebastião, lá ao fundo Ilhabela e aqui mais para baixo, próximo do nosso gerador de caracteres, está a cidade de São Sebastião. Nesse momento, litoral norte com tempo firme, 24 graus, pôr do sol bonito lá no litoral norte e não para por aí. A gente está mostrando, ou melhor, já mostrou o Vale do Paraíba, mostrou agora o litoral norte e tem também a Serra da Mantiqueira. Vamos subir a serra com imagens ao vivo também das nossas câmeras posicionadas lá em Campos do Jordão. Campos do Jordão, apesar desse inverno, também esse veranico fazendo bastante calor lá na Serra da Mantiqueira. Neste momento, 21 graus na cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, também com tempo seco, céu firme. Muita atenção que a gente ressalta durante todo o Brasil Urgente Vale, a necessidade de atenção com queimadas. A gente está vendo que o tempo está limpo em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. De acordo com a Defesa Civil, ia ser assim durante toda a semana e hoje o alerta de queimadas está no seu nível recorde, né? A gente tem temperaturas altas em toda a região e o tempo muito seco, umidade relativa do ar beirando os 30%, 40%. Portanto, muita atenção para você, meu amigo, minha amiga. Se você viu um foco de incêndio, saindo aquela fumaça do mato, já aciona a Defesa Civil, porque o tempo está muito seco em toda a região aqui metropolitana do Vale e é muito importante você ficar atento e acionar as forças de segurança em qualquer sinal de incêndio, porque se uma queimada começa ali rapidamente num foco de incêndio que está saindo fumaça e se ela se alastra vai ser difícil controlar. As forças de segurança, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, apostos aí em toda a região. Bom, vamos começar então com a primeira notícia dessa sexta-feira, que é a notícia positiva.
reforço nas ações de combate ao crime, novos investimentos da Polícia Militar aqui na nossa região. Em São José dos Campos está sendo inaugurado agora o novo alojamento do 3º BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Evento que está sendo realizado na sede da Polícia Militar aqui do Vale do Paraíba, em São José, com a presença de várias autoridades. Quem está por lá acompanhando esse lançamento, essa inauguração, é o repórter Lucas Rodrigues, que já entra ao vivo aqui do Brasil Urgente Vale. A gente está vendo que ele está ali na sede do CPI-1, comando da Polícia Militar aqui na nossa região. Boa tarde para você, Lucas. O que é esse alojamento do BAEP aqui na cidade? Conta pra gente e também tudo que foi falado aí nessa inauguração. Tela cheia pro Lucas. Tudo bem, Douglas? Uma ótima tarde para você também, meu amigo, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Novas instalações do alojamento do BAEP, do 3º BAEP aqui de São José dos Campos, que pretende dar muito mais conforto, mais utilidade também, né, para esses agentes que ficam nas ruas aí da região do Vale do Paraíba todos os dias para proteger a população. É um alojamento que tem aí uma estrutura muito grande, viu, Douglas, que vai contar com vestiários, banheiros. É uma estrutura que fica bem ao lado do prédio principal do BAEP. O Eduardo Fernandes, nosso repórter cinematográfico, mostra para vocês um prédio novo que foi construído, né? Essa obra ela tinha iniciado, inclusive, ainda na gestão do ex-prefeito Felício Ramute, atual vice-governador do estado de São Paulo, e foi finalizada agora com recursos também da prefeitura, através de uma parceria entre a Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura de São José dos Campos. Um novo prédio, então, para abrigar esses agentes do BAEP aqui de São José dos Campos, integrando, né, as forças de segurança aqui da cidade, Douglas. Eu estou aqui do meu lado com o Rafael Silva, que é o secretário de Proteção ao Cidadão aqui de São José, que vai falar um pouquinho dessa obra, justamente pelo fato dela ter essa parceria, né, secretário, com o São José Unida, recursos da Prefeitura empregados para a realização desse trabalho. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né, como é que foi a execução e a importância disso para a cidade, para essa integração das forças de segurança. Boa tarde, uma grande obra entregue hoje aqui para o nosso 3º Batalhão das Ações Especiais da Polícia Militar, uma ação por parte da São José Unida também, 3 milhões gastos hoje na construção dessa obra aqui, que é importante para a Polícia Militar, né, para os nossos policiais do BAEP. Mais conforto para eles que trabalham noite, dia, às vezes precisam de um descanso para que o próximo turno ele consiga entrar descansado também. Então hoje eles conseguem ter mais conforto aqui dentro para poder trabalhar com mais tranquilidade. Isso é importante porque reforça esse laço da Prefeitura. A gente tem o programa São José Unida, que tem obtido aí resultados impressionantes, né, no que diz respeito à melhoria da sensação de segurança da população, e uma obra dessa, tendo essa parceria, esse dedo da Prefeitura, fortalece ainda mais esse laço, esse elo do São José Unido com as forças de segurança. Esse é o entendimento do poder público, realmente. As forças de segurança trabalhando de forma juntas, integradas, trazendo resultado, né, pela criminalidade, né, a redução que nós temos aqui na região do Vale do Paraíba hoje. Nosso vice-governador esteve presente aqui, pôde falar também sobre isso. Então, cada vez mais essa aproximação e trabalhando juntos, os resultados tendem a ser melhor para a cidade. Então, cada vez mais o poder público vai continuar trabalhando junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e as demais forças de segurança. Bacana, secretário. Aproveitar que a gente está falando, né, dessa questão do São José Unida também, que tem obtido esses resultados muito bacanas, né, do que diz respeito à melhoria da segurança de São José dos Campos. Nós tivemos uma ocorrência de destaque que foi atendida inclusive pelas câmeras do CSI, foi flagrada, melhor dizendo, pelas câmeras do CSI. Queria que o senhor desse esses detalhes para a gente. Um roubo de motocicleta na Zona Sul, na José Cobra, que tivemos na última quarta-feira. Desde então, as equipes da Guarda Civil Municipal, junto com o CSI e Polícia Civil, estão trabalhando neste caso incansavelmente. Cedo ou tarde, nas próximas horas, com certeza a gente vai ter a recuperação dessa moto e a prisão dos indivíduos envolvidos nesse crime, com certeza. Inclusive, né, algo que o vice-governador falou durante a coletiva de imprensa agora no final do evento, esse fortalecimento da questão das câmeras de monitoramento em toda a nossa região, né? A gente está prestes aí a receber o programa Muralha Paulista. São José dos Campos hoje conta com diversas câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade. Como é que está sendo esse monitoramento, esse atendimento a toda a população? 1.186 câmeras na cidade temos hoje, uma licitação em andamento para aumentar para 1.691, mais a integração do Muralha Paulista também nos próximos meses, cada vez mais cuidando da população, dando ali a tranquilidade para as pessoas poderem sair. Lógico que crimes como esse vão continuar acontecendo, mas a solução tem que ser rápida e as câmeras nos auxiliam nisso e estão auxiliando nesse caso específico também. Então, através das câmeras mesmo, a gente vai conseguir fazer ali a identificação dos indivíduos, já sabemos ali, né, com algumas imagens,
quais são as pessoas envolvidas nesse crime. Agora é uma questão de tempo mesmo a gente conseguir fazer a prisão dos mesmos. E aí todo o setor de inteligência, tanto da Romu, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil atuando para chegar a esses criminosos. Todos envolvidos nessa ação, então assim, a Guarda Civil Municipal com a sua inteligência, junto com a Polícia Civil e a Militar dando esse apoio para nós, nos próximas horas aí esses indivíduos presos e a moto recuperada e devolvida ao seu dono. Perfeito, secretário. Obrigado pela entrevista, valeu pela participação aqui no Brasil Urgente Vale também, durante essa inauguração, Douglas, desse novo alojamento, então, do terceiro BAEP aqui em São José dos Campos, com mais de 3 milhões de reais de recursos da Prefeitura, uma obra que foi executada pela Urban, como a gente comentou, essa obra do alojamento, ela já havia começado ali na gestão do ainda prefeito Felício Ramute, foi paralisada porque a empresa abandonou e foi retomada aí através do trabalho da Urban, para então dar um pouco mais de conforto, de comodidade aí para os agentes do terceiro BAEP aqui de São José. A gente sabe que não é somente o BAEP, né, que utiliza essas instalações, outros oficiais da Polícia Militar também acabam utilizando, né, nesse dia a dia de trabalho. Então é um equipamento que vem para dar aí muito conforto e comodidade para esses agentes. E como o secretário Rafael também destacou, esses bons números da segurança pública aqui de São José dos Campos, a integração das forças policiais através do São José Unida, que garante muito mais segurança, um aumento na sensação de segurança para a população de São José. Douglas. Tá aí o Lucas Rodrigues com as informações ao vivo da sede da Polícia Militar aqui de São José dos Campos, é o CPI-1, onde fica localizado o terceiro BAEP. A gente está vendo nas imagens do nosso cinegrafista Eduardo Fernandes, mostrando que atrás do Lucas ali, ó, dá até pra gente ver, tem várias equipes especializadas do BAEP. Mostra pra gente aí, por favor, Du e Lucas. A gente tá vendo que à direita você tem a equipe de bots, bacana. O BAEP aqui da região é uma das poucas equipes da Polícia Militar do estado de São Paulo que tem treinamento em bote, em água. Então, muito bacana que essas ações podem ser realizadas tanto em água quanto também com o auxílio do canil do BAEP, os K9s, os cães farejadores do BAEP aqui de São José dos Campos e da região. Então, tá o Lucas Rodrigues lá e o Eduardo Fernandes mostrando toda essa estrutura que vai ser utilizada no combate ao crime aqui da nossa região. Obrigado, Du, obrigado, Lucas. Já já vocês voltam com mais informações ao vivo do combate ao tráfico aqui na nossa região. Quando a gente está falando de investimento em segurança, é muito importante essa modernização e essa ampliação do BAEP aqui em São José dos Campos. O BAEP é a linha de frente, vamos comigo aqui, o BAEP é a linha de frente da Polícia Militar no combate ao crime organizado. Muitas vezes, quando a gente fala de repressão ao crime organizado, a gente está falando do BAEP, exatamente por isso que o Lucas e o Eduardo estavam mostrando aqui em São José. O BAEP tem treinamento ostensivo. Então a gente tem o pessoal do canil farejador, a gente tem as equipes táticas, que muitas vezes acabam combatendo diretamente os crimes violentos, é tráfico de drogas, é roubo, é assalto, e está aí a importância dessa integração dentre as forças de segurança. A gente estava vendo isso no Brasil Urgente Nacional com o Joel da Atena, falando da integração do combate ao crime lá na capital paulista. Aqui no Vale do Paraíba não é diferente. A Prefeitura de São José dos Campos, através da São José Unida, praticamente uma vez por mês, 2 vezes por mês, se reúne para falar de dados e operações importantes aqui na cidade. E a gente tem a resposta com esse novo alojamento do BAEP. É mais segurança para os agentes que muitas vezes têm que dormir durante os plantões, e a gente tem esse reforço na infraestrutura da Polícia Militar para o combate ao crime, é importante. Então, a Prefeitura está dando apoio para a Polícia Militar, os dois se juntam e seguem combatendo o crime aqui na nossa região metropolitana do Vale. Brasil Urgente Vale hoje está lotado de notícias. Já já, como eu disse, o Lucas Rodrigues vai voltar com informações ao vivo de uma grande apreensão de drogas na rodovia Presidente Dutra. E a gente tem uma atualização importante de um caso que a gente está mostrando desde o começo aqui no Brasil Urgente Vale. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte de Sara Picoloto dos Santos. A jovem foi encontrada morta na semana passada lá na cidade de Ubatuba, em uma área de mata ali próxima ao bairro Rio Escuro. O principal suspeito chegou a ser detido após confessar o crime, mas acabou solto e agora segue foragido. A Polícia Civil segue com o inquérito aberto, apurando um possível estupro coletivo da jovem antes do crime, antes do assassinato.
Mais informações ao vivo da redação com a jornalista Duda Vasconcelos, que está chegando aqui para somar hoje as informações no Brasil Urgente Vale. Boa tarde para você, Duda. Conta para quem está assistindo no Brasil Urgente Vale qual a atualização desse caso importante lá em Ubatuba. Boa tarde. Oi, Douglas. Excelente tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale dessa sexta-feira. Novidade pequena sobre este triste caso que a gente acompanha desde o começo. A Polícia Civil de Ubatuba ouviu hoje 4 homens suspeitos de participarem do suposto estupro coletivo contra a jovem Sara Picoloto, que é de Jundiaí, veio para Ubatuba, ficou desaparecida e foi encontrada morta. Esses 4 homens ouvidos hoje, Douglas, foram liberados. Já como você falou, o Alessandro Neves dos Santos é o homem que confessou o assassinato, segue foragido. Segundo a Polícia Civil, os homens ouvidos hoje não têm relação direta com a morte da Sara, mas eles estiveram com ela antes do crime e tiveram relações sexuais com a jovem. O que a polícia quer entender agora é se essas relações foram consentidas ou não, para entender se foi mesmo um estupro coletivo. Foi requisitado o exame necroscópico com toxicológico e sexológico no corpo da Sara. A polícia aguarda o resultado dos exames para, junto com esses depoimentos colhidos hoje, entender se houve ou não um estupro coletivo antes dela ser morta. Para a gente relembrar esse caso, a Sara era moradora de Jundiaí e estava desaparecida desde o dia 9 de agosto. O corpo dela foi encontrado na semana passada, no dia 15, próximo a uma cachoeira do bairro Rio Escuro. A polícia chegou até o corpo depois do Alessandro Neves dos Santos, de 24 anos, confessar o crime na delegacia. Ele falou que matou a jovem enforcada. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado pela justiça por uma decisão que considerava que ele não atrapalhava a investigação. Na terça-feira, uma nova decisão da Justiça acatou um pedido do Ministério Público e decretou então a prisão temporária dele pelo prazo de 30 dias. Acontece que esse homem fugiu e até o momento não foi encontrado. Então ele confessou o crime, chegou aí na delegacia, mas foi solto e agora segue foragido. Polícia desmontando esse quebra-cabeça para entender tudo o que aconteceu com a Sara de Jundiaí até chegar em Ubatuba e infelizmente ser encontrada morta, Douglas. Obrigado pelas informações, Duda Vasconcelos, do timaço aqui da Band Vale. Você pode escutar a Duda de segunda a sexta-feira, sempre no Jornal do Meio-Dia, aqui na Rádio Band Vale, a 102,9 FM. Obrigado pelas informações, Duda Vasconcelos, que entrou aqui ao vivo, direto da redação de jornalismo da Band Vale FM. É um caso chocante esse a morte da jovem Sara Picoloto em Ubatuba. A gente está falando isso desde a semana passada e agora a Polícia Civil está investigando esse possível estupro coletivo, não só pelo consentimento da jovem, se teve ou não consentimento. A polícia também está apurando, através do Instituto de Criminalística e do IML, qual era o estado dessa jovem antes dessa relação sexual com os homens. Ou seja, a polícia alega que pode haver aí um estupro coletivo pelo estado que a jovem estava. Ela poderia estar drogada ou alcoolizada, o que mesmo com o consentimento dela poderia caracterizar um estupro coletivo. Portanto, esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil lá de Ubatuba. Exames, como a Duda Vasconcelos falou, estão sendo requisitados ao Instituto Médico Legal e isso demora um pouco mais mesmo, cerca de 30 dias para sair pelo menos um laudo provisório desse caso, mas chama a atenção uma parte triste que a gente está ouvindo, que a gente ouviu na reportagem que a Duda Vasconcelos trouxe aqui para o Brasil Urgente Vale, é que o suspeito, que a gente ainda tem chamado suspeito, o homem que confessou o crime na última sexta-feira, indicou onde estava o corpo, aí nessa zona de mata do bairro Rio Escuro, lá em Ubatuba. Mostrou para a polícia onde o corpo estava, contou em detalhes para a polícia como ele teria cometido o crime. Ele foi solto. Isso que a gente não consegue entender. Então, a gente teve essas informações aqui durante essa semana. A Polícia Civil prendeu o homem na última sexta-feira, levou para a delegacia, ele confessou o crime, porém ele acabou liberado durante a audiência de custódia porque a justiça entendeu que ele não oferecia risco para a investigação. E daí o que aconteceu? Ele fugiu, meteu o pé. O Tribunal de Justiça, através de um pedido do Ministério Público, se não me engano, na terça-feira, expediu um mandado de prisão temporária, depois que o MP recorreu dessa decisão dele responder ao crime em liberdade, mas daí já é tarde demais. A gente tem informação
que ele já saiu no mesmo dia da cidade e não foi mais visto. Agora a Polícia Civil tem que fazer esse retrabalho de procurar o principal suspeito do caso, além, é claro, de seguir investigando essa denúncia bárbara de um estupro coletivo. Então essa jovem sofreu demais e o que essa família de Jundiaí agora espera é por justiça, porque ninguém vai trazer a Sara de volta. Mas o mínimo que a justiça pode dar para essa família é investigar direito esse caso e punir os responsáveis desse crime bárbaro que aconteceu na cidade de Ubatuba. A gente espera que nos próximos dias a gente tenha uma notícia positiva no quesito de responsabilização, porque até o momento não tem ninguém preso pelo assassinato da jovem. Bom, Brasil Urgente Vale segue para falar do combate ao crime aqui na nossa região. Em São José dos Campos, 2 homens foram presos na noite de ontem por tráfico de drogas na região aqui da rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José. De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi abordada lá pelo quilômetro 92. As equipes da Polícia Rodoviária Estadual realizaram essa apreensão. Durante a revista, esse veículo foi encontrado uma mochila com mais de 500 gramas de skunk, que é um tipo de maconha potencializada. O passageiro confessou que receberia R$10 mil para levar o entorpecente de São Paulo até Ilhabela. É dinheiro. Ganhar 10 conto aí no bolso fácil. O trabalho para o crime nunca é fácil. Os 2 homens foram presos e seguem à disposição da Justiça. Parabéns aos agentes da PRE, a Polícia Rodoviária Estadual, que fizeram essa apreensão aqui na Carvalho Pinto, em São José dos Campos. E olha, mais uma ocorrência de tráfico na noite de ontem aqui em São José. Dessa vez foi a equipe da Polícia Militar que prendeu 2 homens com mais de 200 porções de drogas lá no bairro Alto da Ponte, na zona norte da cidade. Segundo a corporação, uma equipe abordou os suspeitos durante um patrulhamento da Operação Impacto Letalidade. Isso aconteceu lá na rua José Pereira Filho. Com eles foram apreendidos cerca de 90 porções de maconha, 90 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, 6 frascos de lança-perfume. Tinha de tudo, hein, gente? Além de R$70 em dinheiro e 5 celulares. O que você acha que o pessoal estava fazendo com 5 celulares? Não sei! Tinha uns vaporzinhos do crime aí, Pedrão. Com certeza tinha uma galera que deveria usar o celular para se comunicar quando a polícia estivesse chegando, mas essa dupla já era, perdeu. Foi encaminhada para a delegacia e segue presa à disposição da Justiça. Bom, não para por aí o combate ao tráfico de drogas. Em Pindamonhangaba, a Polícia Militar prendeu na noite de ontem um homem por tráfico de drogas, caso que aconteceu às margens da rodovia Presidente Dutra. Aí, ó, BAEP, o que eu falei? No começo do programa de hoje a gente estava falando do Batalhão de Ações Especiais, a elite da Polícia Civil, ou melhor, da Polícia Militar. Então a gente teve aí na região de Pinda a equipe do BAEP abordando um veículo lá pelo quilômetro 97 das margens da Via Dutra. Com o suspeito foram apreendidos 2 tijolos de maconha que pesaram cerca de 1,5 kg e cerca de R$2 mil em dinheiro. Você anda com R$2 mil aí no bolso? Não é comum. Então a polícia já relacionou os crimes, esses R$2 mil eram oriundos do tráfico de drogas, além desse tijolo de maconha que evidencia, o que flagra o crime de tráfico de drogas. O homem foi preso e segue à disposição da Justiça. Brasil Urgente Vale também fala de um crime que tem se tornado um grande problema nas rodovias, não só aqui da região, mas de todo o Brasil: os furtos de equipamentos. Câmeras de segurança da rodovia dos Tamoios, principal ligação aqui do Vale do Paraíba com o litoral norte, registraram algum desses furtos. E a Polícia Civil agiu rápido, chegando até os criminosos. Veja. A imagem mostra um carro parado no acostamento do trecho de túneis da Serra da Tamoios. Um homem desce do veículo não para pedir ajuda, mas sim para roubar. Ele retira o bocal de um hidrante e foge. A equipe da concessionária que administra a via acionou a Polícia Militar, que interceptou o suspeito ainda na rodovia, como mostra no vídeo o momento da abordagem. Em outro caso, 2 suspeitos destroem estruturas metálicas para furtar cabos. E não para por aí. Mais registros de furtos na
rodovia. Nesse, um homem quebra o concreto de uma barreira para ter acesso à fiação. As câmeras mostram que um grupo coloca fogo em cabos furtados em um terreno próximo à rodovia. Eles estão retirando o plástico do material para obter somente a estrutura metálica. A Polícia Civil prendeu ontem um homem por receptação de materiais furtados em Caraguatatuba. Ele foi encontrado com cerca de 100 metros de cabo de alumínio. Durante as investigações, foi constatado que os objetos furtados eram anunciados pelo próprio suspeito em redes sociais, pelo valor de R$ 400. Pois é, minha gente, esse tipo de crime é uma praga que se espalha não só pela nossa região, mas por rodovias de todo o país. Coloca na tela aí, Sabrina, as imagens que a gente recebeu, que foram concedidas aqui pela equipe da concessionária da Rodovia dos Tamoios. O indivíduo está parado ali no acostamento do trecho de túneis, né, a nova Serra da Tamoios, roubando hidrante, minha gente. É um absurdo. Pé de China, hein, meu irmão? A gente tem um túnel na Tamoios que tem mais de 1 quilômetro de extensão, que tem todo um sistema de segurança. Imagine se um caminhão pega fogo dentro do túnel e chega lá uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer a ligação rápida, porque os engenheiros pensam em tudo. Os engenheiros construíram um túnel com todo um sistema de segurança, com vários hidrantes. E daí o Corpo de Bombeiros chega para atender uma ocorrência e não tem o bocal do hidrante, porque um vagabundo roubou. Parabéns à equipe da Polícia Rodoviária Estadual, que rapidamente chegou nos indivíduos. E olha essa imagem aqui interessante que a gente está vendo. Eles estavam queimando os fios de cobre ainda às margens da rodovia. Os fios que a gente está vendo na imagem. Por que eles estão fazendo isso? Eles queimam plástico para retirar o metal que está dentro dele. E daí a gente não tem a informação se esse caso se trata realmente de um fio de cobre, porque muitas das concessionárias estão optando, por exemplo, por fios de alumínio, que tem um valor menor do mercado. Então aí, ó, roubou o hidrante e ainda no mesmo momento a equipe da Polícia Rodoviária Estadual chegou até ele e prendeu em flagrante, mas seguem os crimes aí, os indivíduos na beira da rodovia, roubando placa, quebrando a parte de cimento da rodovia para pegar o ferro. E daí vai fazer o quê? Tem que fazer placa de plástico? Não tem jeito. E daí eles chegaram até a queimar esses fios na beira da rodovia para tirar o metal que tem dentro. Parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar que encontraram esse indivíduo que estava anunciando o fio de cobre por 400 conto na rede social. É um prejuízo enorme para a concessionária e o indivíduo estava aí tirando 400 contos para colocar aí no bolso. A Polícia Militar e a Polícia Civil agiram rápido. E olha só esse caso, eu falei no começo do programa de hoje que tinha uma grande apreensão de drogas. Um homem foi preso ontem na Via Dutra. O crime, ele estava com 160 quilos de drogas dentro de um carro e por cima ainda atropelou um policial durante uma tentativa de fuga. O repórter Lucas Rodrigues está voltando ao vivo com mais informações. Lucas, onde que aconteceu esse caso? O rapaz atropelou o guarda da Polícia Rodoviária Federal. Conta as informações pra gente. Tela cheia pro Lucas Rodrigues, que tem canal livre aqui no Brasil Urgente Vale. Oi, Douglas. Foi no trecho de Lavrinhas da Rodovia Federal Presidente Dutra, crime que aconteceu e que assustou, né, os moradores ali daquela região, quem trafegava pela Rodovia Presidente Dutra também, por causa justamente desse atropelamento, Douglas. Esse homem foi preso na noite desta quinta-feira com 160 quilos de drogas. Ele atropelou esse policial rodoviário, tudo isso durante essa fuga que ele tentou empreender. O suspeito fugiu de carro e bateu o veículo quando iniciou e aí logo depois, né, iniciou a fuga a pé. Ele foi também atropelado por um veículo de uma terceira pessoa aí que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra. De acordo com as informações da PRF, o caso que aconteceu por volta das 9h20 da noite, ali na altura do quilômetro 18 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro. Essa equipe da Polícia Rodoviária Federal deu uma ordem de parada para esse suspeito que não acatou e acabou atropelando um dos policiais rodoviários. Em continuidade
continuidade, foi iniciado ali o acompanhamento tático desse veículo, né, do veículo desse suspeito. Um pouco depois, na altura do quilômetro 15, mais ou menos, ele acabou perdendo o controle, bateu com o veículo e tentou fugir a pé. Logo depois que ele abandonou o veículo, ele foi atropelado ainda por um veículo que trafegava pela Via Dutra, um veículo não identificado. O resgate médico da concessionária que administra a rodovia foi acionado para atendimento tanto do policial ferido quanto também desse infrator. Foi constatado algumas fraturas ali pelo corpo dele. Ele foi socorrido, foi encaminhado para um hospital ali da região. Já dentro do veículo dele foram localizados 6 sacos contendo uma substância similar à cocaína, que totalizou aí esses 160 quilos da droga que foram apreendidos aí pelas equipes da PRF, viu, Douglas? É uma ocorrência de bastante destaque, né, aqui na nossa região. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, simultaneamente a essa ocorrência, na altura do quilômetro 39 da Via Dutra, uma outra ocorrência que foi destaque também, com o apoio da Polícia Militar, inclusive, um veículo que estava atuando como batedor desse primeiro veículo, desse suspeito, Douglas. Foi constatado que o motorista já havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, e aí essa ocorrência também foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem. Nós gravamos com o porta-voz da PRF, da Delegacia de Roseira, que deu alguns detalhes desse trabalho que foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem, no atendimento aí a essa ocorrência. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Por volta das 21 horas e 20 minutos, foi realizada uma ordem de parada a um veículo Chevrolet Montana de cor azul no quilômetro 18, unidade operacional em Lavrinhas. Esse veículo não acatou a nossa ordem de parada, atropelou dolosamente o policial rodoviário federal e empreendeu fuga até o quilômetro 15, quando seu condutor saltou do veículo em movimento e por isso teve algumas lesões também. Tanto o policial quanto o condutor, o suspeito, eles foram levados pela concessionária para atendimento na Santa Casa de Cruzeiro. Após isso, a PRF fez a fiscalização no veículo e constatou que nesse veículo haviam 160 quilos de substância análoga à cocaína ou algum produto usado para refino de droga e, além disso, mais 250 litros de um ácido que também normalmente é utilizado para refino de droga. Tá aí, Douglas, a fala do policial rodoviário, né, da Polícia Rodoviária Federal ali de Roseira. Eles atenderam a essa ocorrência. Só reforçando então, o policial rodoviário também foi socorrido para um hospital lá de Cruzeiro. Segundo as informações, ele passa bem. O indivíduo ficou sob escolta, já foi encaminhado para o sistema prisional aqui da nossa região, deve responder pelo crime de tráfico de drogas. E os outros 2 indivíduos que estavam também no veículo batedor desse primeiro carro também foram presos. Todos tinham passagens pela polícia e já devem responder novamente aí pelo crime de tráfico de drogas. Douglas, uma ocorrência de bastante destaque aqui na nossa região, 160 quilos de cocaína retirados aí do tráfico aqui na nossa região. Eu volto com você. Obrigado pelas informações. O repórter Lucas Rodrigues. Tem uma ocorrência de destaque, né? 160 quilos de drogas. O indivíduo ainda atropelou a equipe que estava dando ordem de parada. A gente espera uma ampla recuperação para esse agente. Obrigado, Lucas, pelas informações. Daqui a pouco o Lucas está de volta no Band Cidade, segunda edição, com mais informações aqui da nossa região. Mas coloca na tela aí, Sabrina, chama a atenção o tanto de drogas que foram apreendidas. A gente está ouvindo a Polícia Rodoviária Federal falar, ela falou agora há pouco na reportagem, de substâncias análogas à cocaína. Por que ela fala desse jeito? Por que ela não crava que é cocaína? Porque todo esse material que foi apreendido vai ser encaminhado também para o Instituto de Criminalística, onde ele será aí então periciado. Que a equipe precisa de certeza se realmente é cocaína, para isso constar aí na ficha desse indivíduo que foi detido. Agora, é um total absurdo, ele ainda atropelou a equipe da Polícia Rodoviária Federal. A gente espera que esse agente se recupere, né, desse atropelamento. Então, um caso bárbaro que aconteceu aqui na nossa região. Parabéns às equipes que conseguiram deter esse homem. A gente segue acompanhando essas e outras notícias de combate ao tráfico aqui na nossa região. E eu quero a sua opinião sobre o que a gente está falando hoje aqui no Brasil Urgente Vale.
Manda sua mensagem aqui no 997635060, o WhatsApp do Brasil Urgente Vale. A nossa produção já está colocando as primeiras mensagens do dia. Tá o Reginaldo lá em Tremembé assistindo aqui o Brasil Urgente Vale. Sextou assistindo o melhor jornal do Vale, mandando uma foto da cidade de Tremembé. Valeu, Reginaldo, pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. O Adriano está em Jacareí falando que não perde um dia o jornal Brasil Urgente Vale. O bom é que é só notícia da nossa região. Obrigado pela sua participação, Adriano. A Fátima está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Eu moro no bairro Santa Teresa aqui em Taubaté. Manda um abraço para nós. Um ótimo final de semana. Um bom abraço para você também, Fátima. Um bom abraço, não. Um bom final de semana para você, né, Fátima? Um abraço para todos aí. A Mara está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Que imagem linda de Campos do Jordão. Parabéns, está maravilhoso na apresentação do Brasil. Que legal. Obrigado. O Nicoline está só rodando lâmpada. Está rodando lâmpada. Boas férias, Nicoline. Você merece. Bom final de semana a todos. E também aí da equipe do programa, a Mara falando lá da cidade de Taubaté. Obrigado pela sua participação. O Júlio também está em Taubaté. Boa tarde. Mais um alojamento inaugurado em São José dos Campos. Parabéns para o BAEP. Mais segurança para a população. Abraço para você também, meu irmão. A Cássia e a Lua estão lá em Pindamonhangaba. Boa tarde, passando para parabenizar, melhor dizendo, pelo programa e desejar um bom final de semana e um final de semana abençoado. Obrigado pela sua participação. A Dirce está em São José. Boa tarde, Douglas e equipe. Nós aqui ligadinhos na Band Vale. Esse é o jornal que nos atualiza sempre. O melhor jornal do Vale. Obrigado pela sua participação e opinião, Dirce. O José Luiz está lá em Jacareí. Douglas, sextou e esquentou. Haja saúde, investimento em segurança para a nossa região é importantíssimo. Aleluia! Esse caso da jovem em Ubatuba em um possível estupro coletivo deveriam estar todos presos. Está aí a opinião do José Luiz. Obrigado pela sua participação. O Anderson está aqui em São José. Boa tarde, Douglas. Um verdadeiro absurdo essa jovem que foi morta em Ubatuba. E o vagabundo assumiu o crime e foi solto. Brasil, Brasil. Pois é, Anderson, revoltante esse caso de Ubatuba. Obrigado pela sua participação. O Ubirã está lá em Guaratinguetá. Boa tarde, Douglas. Como pode o marginal confessar o crime e sair pela porta da frente? Não sei. Enquanto estivermos debaixo dessas leis arcaicas, vamos ter mais casos como esse. Que Deus conforte o coração dos familiares dessa menina Sara. É o nosso desejo agora. O que nos resta é pedir justiça e que Deus conforte o coração de toda a família. Obrigado pela sua participação. Rodolfo mandou mensagem pra gente. Boa tarde, Douglas. Pra ver, prende e depois solta. Vai entender essa justiça. A gente não entende, né? É que você vive no país da impunidade. Rodolfo, estamos aí no país da impunidade, mas eu confio que a justiça vai dar uma resposta para a sociedade. Espero que nas próximas semanas a gente traga essa informação desse indivíduo preso. A Geni está aqui em São José. Boa noite, adoro seu programa. Estou ligadinha aqui assistindo. É crime que não acaba mais, meu Deus. Bando de sem vergonha. Realmente, Geni, mas tem polícia aí na rua para isso. Saideira aqui no Brasil Urgente Vale. A última mensagem é o Marcial, que está lá em Pinda. Boa noite, Douglas. Esses ladrões que roubam na rodovia são muito ignorantes. Será que não sabiam que em toda a rodovia tem câmeras filmando? Pé de tem que China, ser né, meu preso irmão? mesmo. Vou morrer, eu não vou ver tudo. Tá aí o Marcel lá de Pinda comentando o jornal de hoje. A gente está fazendo uma rápida pausa. O Brasil Urgente Vale está indo para um rápido intervalo. Coloque imagens aí de Ilhabela, Litoral Norte na tela do Brasil Urgente Vale. Quem está aproveitando esse fim de tarde belíssimo no nosso Litoral Norte é o repórter Matheus Agostinho, que hoje está fazendo aniversário, conseguiu uma folguinha, está livre, aproveitando as belas praias do nosso litoral. Está aproveitando essa imagem que a gente está vendo lá, Perequê, em Ilhabela, Praia do Perequê, 22 graus no litoral norte. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale, mostrando uma reportagem especial sobre as mortes no trânsito aqui na nossa região. Muita imprudência por parte de motoristas, mas tem polícia na rua fiscalizando. Em 2 minutos eu estou de volta. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria,
Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Todos os sábados, no Manhã na Band, Vandutini dá dicas imperdíveis no quadro Tá na Mão. Um passeio de descobertas pelo Madrid Open Mall para você e toda a família. Vandutini, sábado no Manhã na Band. E aqui tem o meu selo Tá na Mão. Tá na Mão. Oferecimento Madrid Open Mall. Gastronomia e serviços que transformam o seu dia a dia. A partir do momento que eu tomei decisão e não tive medo, eu tive toda a proteção. Me passaram muita segurança, eu respirava, porque eu sabia que eu tinha alguém me protegendo. E o apoio que a Prefeitura e a GC me dá, que é a patrulha. Eles arriscam a vida deles para salvar a nossa vida. Então, gratidão é pouco, é mais que gratidão. Sabe, é um agradecimento eterno por tudo que eles fizeram, por todo o carinho, por todo o cuidado que eles têm. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. 6h09, Brasil Urgente Vale está de volta, contando, é claro, com a sua opinião no nosso WhatsApp. Já está liberado, é o 12-997635060, que você pode participar, interagir e comentar os assuntos do dia. E olha, hoje a gente vai falar de muita coisa positiva, mas a gente também vai falar de orientação, trânsito. Nossa região registrou somente no mês passado, mês de julho, 35 mortes de vítimas de acidentes. Número que representa mais de uma morte por dia aqui na nossa região. Você pode ver que todo dia a gente fala aqui no Brasil Urgente Vale de acidente, infelizmente, de vítimas fatais. E tá aí o resultado. Em julho, mais de 30 mortes, 35 totalizando. O repórter Leandro Sampaio traz uma reportagem que mostra esse balanço aqui da nossa região. O trânsito da região metropolitana do Vale ficou mais violento no mês de julho. 35 pessoas morreram em acidentes, mais de uma vítima por dia. O número representa um leve aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. As forças de segurança, responsáveis pela fiscalização das rodovias da região, alertam para a imprudência dos motoristas. Dentre as principais irregularidades que causam maior número de acidentes, que podem levar a gravidade maior, principalmente a falta de atenção dos condutores. Se o condutor ele dirigir com melhor atenção, ele vai perceber, de repente, um trânsito parado à frente e vai evitar um engavetamento. Se ele dirigir com mais atenção, ele vai perceber um pedestre que talvez possa atravessar a pista à frente e vai evitar um atropelamento ou um animal. Então, se o motorista ele dirigir de forma preventiva, a gente chama direção defensiva, ele vai evitar muitos desses acidentes. Quanto maior o volume de tráfego, a possibilidade de acontecer algum tipo de sinistro ou outro é maior, principalmente em locais onde a redução abrupta de velocidade, né? Que nesses momentos pode acontecer sinistro, principalmente envolvendo motocicleta, que sabemos que hoje em dia a frota de motocicleta está muito grande e também ela é uma das principais responsáveis por quê? Por sinistros de gravidade e de fatalidade no nosso meio. Apesar do aumento regional, a cidade de São José dos Campos registrou uma queda de 14,3% nas mortes em acidentes. No semestre, o município também apresentou queda em relação ao ano passado. Foram 35 mortes no trânsito de janeiro a junho, contra 38 mortes no mesmo período do ano de 2024. Uma redução de
0,5%. É muito importante a gente ver essa diminuição, porque cada vida que a gente consegue preservar é uma vitória, né? Então a gente vê que as nossas campanhas, a cidade está proporcionando isso para as pessoas, e é importante que as pessoas entendam que os comportamentos humanos levam a esses acidentes. Então, quanto mais a gente fizer o certo, mais a gente vai conseguir diminuir esses números. Em São José, as principais vias ligadas às ocorrências fatais foram a rodovia Presidente Dutra, com 8 mortes, a rodovia Carvalho Pinto, com 3 vítimas. O trabalho de fiscalização nas rodovias tem sido mais rigoroso. Mesmo com os números em queda, os acidentes continuam acontecendo. A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha com dados estatísticos. Então, nós temos sistemas que acompanham, além do período, os locais onde tem maiores índices de acidentes graves. Então, faz uma previsão para as equipes que estão nas rondas, tudo para fazer uma fiscalização em certo horário específico, numa quilometragem específica. Essa é a intenção, para pegar infrações que possam resultar em acidentes mais graves. Já para a Polícia Rodoviária Estadual, os números de mortes por acidentes e atropelamentos registrados nas rodovias têm como base os números de carros que circulam pelas vias. A Carvalho Pinto, por exemplo, é o principal eixo que liga a capital paulista à Serra da Mantiqueira. Então, durante esse período também ocorreu a Operação Inverno, né, ao qual temos um efetivo extra para operar durante essa operação, porque a Carvalho Pinto é o principal eixo de ligação da capital à Serra da Mantiqueira, ou seja, esse eixo estava com muito mais efetivo e uma fiscalização muito mais abrangente. Inclusive foi operado durante esse período bastante radar na região aqui e outras fiscalizações também, principalmente álcool e direção. Aí as polícias rodoviária estadual e federal falando no VT. É muito importante o que eles estão falando sobre fiscalização e também educação no trânsito. As rodovias Presidente Dutra, Carvalho Pinto são uma das rodovias mais movimentadas do Brasil porque estão nesse importante eixo Rio-São Paulo, e a gente tem a rodovia Presidente Dutra com obras importantes aqui na região de ampliação. Quando você está falando de ampliação, você fala que tem mais carro na rua, ou seja, está precisando de mais espaço. E é uma rodovia de trânsito rápido, com muitos caminhões, né? É normal você ver pela rodovia Presidente Dutra esse eixo de integração entre as maiores cidades do Brasil. Então tem muitos caminhões que fazem esse transporte diariamente. E daí com o excesso de velocidade, com uso de celular ao volante, falta de cinto, bebida e direção, as mortes no trânsito acabam aumentando. Então estão aí de parabéns às polícias rodoviária estadual, federal, fiscalizando e conscientizando a população. E como é que faz, infelizmente, com quem mesmo com conscientização não dá jeito? Tem que multar. Infelizmente, o órgão que mais dói no corpo humano é o bolso. É, minha gente. E a gente tem uma notícia positiva que vem aqui de São José dos Campos, que é a redução nas mortes do trânsito. Então a gente teve na região um aumento no número de vítimas fatais, foram 35 em julho. Em contrapartida, São José teve uma redução importante que o Leandro Sampaio trouxe na reportagem. E isso, de acordo com a prefeitura, é trabalho de educação. A gente tem educação de trânsito aqui nas escolas municipais e a gente tem uma prefeitura que durante o mês de maio, por exemplo, realizou o Maio Amarelo, né, que tem aí ações de conscientização do trânsito. Inclusive o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, recomenda cada vez mais que as prefeituras integrem essa educação de trânsito logo na escola, porque quando ainda é pequeno dá para ensinar falando, mostrando que um acidente de trânsito, que uma imprudência pode gerar. Quando é maior, é só cobrando multa mesmo que o cidadão vai aprender, né? Bom, ainda falando sobre trânsito, uma carreta tombou na Serra dos Tamoios, na Serra da Rodovia dos Tamoios, melhor dizendo. O caso que ocorreu na manhã de hoje, o acidente foi lá no trecho de Caraguatatuba, trecho da Serra Antiga, causando a interdição da faixa da esquerda. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital de Caraguatatuba. A gente está vendo na tela as imagens desse acidente que chegou aí a fechar a Serra da Tamoios. Realmente é um local de curvas sinuosas, o motorista se perdeu, deve ter acontecido alguma coisa com o caminhão. A gente ainda não sabe, a Polícia Civil vai investigar o caso. O caminhão já foi tombado por lá, trânsito tudo normal. Tem notícia também da Via Dutra, a concessionária que administra a rodovia liberou hoje um novo
acesso lá no quilômetro 157, aqui em São José dos Campos, lá na altura do bairro Chácaras Reunidas. Esse novo acesso fica no sentido Taubaté, né, sentido Rio de Janeiro, liberando a entrada da pista expressa para a pista marginal, melhorando assim o acesso à cidade. O trânsito foi liberado na manhã de hoje, pois, de acordo com a concessionária que administra a via, o acesso provisório que funcionava um pouco mais à frente, no quilômetro 156, foi fechado para dar continuidade às obras de ampliação da rodovia. Portanto, você, meu amigo, minha amiga, que está pegando a rodovia Presidente Dutra, saindo de Jacareí, no acesso ali ao Chácaras Reunidas aqui em São José, tem esse novo acesso, fique atento aí às faixas e placas de sinalização, fica bem ali em frente à fábrica da Century, né? Então, para a gente dar esse ponto de referência, muita atenção para você que está pegando o trânsito. A rodovia Presidente Dutra está passando por obras grandes de duplicação, principalmente dos trechos marginais. Então, a gente tem essas imagens aí da rodovia Presidente Dutra com essa ampliação. Vamos ver então como é que estão as rodovias aqui da nossa região, já que a gente está falando de trânsito, liberação de acesso. Trânsito em tempo real agora na rodovia Presidente Dutra. As imagens foram cedidas pela concessionária que administra a via. A gente está vendo as câmeras um pouco embaçadas, mas mostrando que tem trânsito aqui no quilômetro 156 em São José dos Campos. O trânsito não chega a ficar parado, mas está lento pelas imagens que a gente está vendo. Então você, motorista que está acessando a rodovia Presidente Dutra nessa ligação entre São José e Jacareí, muita atenção, o trânsito está ficando um pouco lento nesse fim de tarde agora, exatamente 6 horas e 20 minutos. Tem imagens da Rio Santos também, ó. O trecho lá de Caraguatatuba da Rio Santos está tudo tranquilo. O motorista faz boa viagem pela principal rodovia que liga as cidades do nosso litoral norte. O motorista pode pegar trânsito tranquilo, tudo tranquilo por lá. Rodovia Oswaldo Cruz na tela, na chegada ali em Ubatuba, próximo ao quilômetro 88, finzinho do trecho de serra. O motorista também faz viagem tranquila. A gente pensou talvez numa sexta-feira de calorão, o litoral norte pudesse ficar mais movimentado. Nesse momento, as principais rodovias que ligam aí ao litoral norte, tudo tranquilo. Vamos ver a Serra da Mantiqueira então? Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho ali de Santo Antônio do Pinhal, acesso aí de Pinda até Campos do Jordão. Naquele trevo que liga a cidade de Santo Antônio do Pinhal, tudo tranquilo na serra também. A gente tem esse trecho que mostra a chegada a Campos do Jordão, ali o portal da cidade, do quilômetro 46, também trânsito tranquilo. Portanto, você, meu amigo, minha amiga, que está fazendo e está planejando viagem aí para o seu final de semana, sintonize a rádio Band Vale FM, a 102,9, que tem informações todas as horas sobre as estradas aqui da nossa região. A gente viu que nas principais rodovias da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, tudo tranquilo. Aqui na rodovia Presidente Dutra, o trânsito está um pouco mais complicado no trecho entre São José e Jacareí. Sintonize aí a 102,9, a rádio Band Vale FM. Bom, no Litoral Norte, em meio a reclamações de usuários, a cidade de Ubatuba renovou o contrato da empresa que faz a gestão do transporte público. O contrato é de mais de 300 milhões de reais e essa renovação acontece depois do processo ser suspenso pelo Tribunal de Contas por irregularidades. Agora a expectativa é que o serviço receba melhorias. Todos os dias, milhares de usuários utilizam o transporte público em Ubatuba. Entre as reclamações dos moradores e turistas, os ônibus nem sempre chegam no horário, a frota é limitada e falta investimentos no serviço. Você não tem horário de ônibus, não tem uma explicação, não tem nada. Só você olhar assim ao redor, você vê o que é isso aí. Não tem nada, cara. Você chega aqui e fica à mercê. Tá feia a coisa, porque a gente precisa, às vezes, de duas conduções, só acha uma. Às vezes, principalmente quando tá muito chovendo, tá frio. Em meio a este cenário, Ubatuba anunciou o vencedor do processo de licitação para gerir o transporte da cidade. Douglas, o contrato no valor de mais de 300 milhões de reais será válido pelos próximos 10 anos. A empresa que já administra o serviço em caráter emergencial pode assumir de forma definitiva. Contrato global, de valor global, de 351 milhões, sendo que dentro desse valor está incluso a passagem paga pelos passageiros também, ou seja, R$ 5,00 desses R$ 14,90 que é pago por passagem, R$ 5,00 é custeado pelo próprio passageiro usuário do transporte público. O processo chegou a ser suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo depois de denúncias de possíveis irregularidades no edital. Mas no começo de agosto, o TCE autorizou a continuidade da licitação. Durante a análise, ele pediu para que a gente não fizesse a homologação do certame, né?
E aí, só que após a análise dele, que ele passou pelo crivo do Tribunal de Contas, que estava tudo certo, tudo bem, não procedia o pedido de impugnação desse advogado, e aí agora a gente pode seguir com o certame para as próximas etapas. O contrato prevê não apenas a manutenção da frota e do serviço atual, mas também investimentos em modernização. Entre as obrigações está a implantação de um sistema inteligente de transporte que deve organizar linhas, horários e o acompanhamento em tempo real. A fiscalização das atividades será feita diretamente pela Prefeitura. Várias tecnologias que podem ser usadas para poder fiscalizar, né? A gente não precisa que o próprio usuário faça a reclamação. Nós teremos GPS, se há atraso, se não há atraso, se ele passou por aquela linha, se ele não passou por aquele momento, se ele quebrou, se ele continua funcionando. O processo segue com a análise da documentação da empresa escolhida para efetivar o contrato. O desafio agora é garantir um transporte público eficiente, que atenda os moradores de todos os bairros, além dos turistas, e ofereça qualidade e pontualidade para os usuários. Precisa melhorar muito. Os ônibus, principalmente a manutenção dos busões. Tem ônibus que você sai daqui agora, você não sabe se vai chegar lá no seu destino. Ele pode quedar no meio do caminho ali. Investimento, eu acho. Tem muitas coisas que tem que melhorar, entendeu? Você está vendo a opinião de quem usa o transporte público lá na cidade de Ubatuba? O pessoal está reclamando do busão. A gente viu nas imagens aí do repórter Matheus Agostinho, que fez essa reportagem aqui para o Brasil Urgente Vale, que a gente teve muitas reclamações sobre a Soul lá em Ubatuba, que é a concessionária do transporte público. E daí a prefeitura tinha essa empresa através de um contrato emergencial, né, contrato emergencial que foi realizado na antiga gestão. A prefeitura abriu uma nova licitação e, ao que tudo indica, a Soul vai ficar com o transporte público na cidade. Agora só tem algumas questões contratuais de fiscalização por parte da prefeitura, mas é o que a população está falando. O pessoal lá de Ubatuba não está gostando da qualidade do serviço oferecido, não. E agora cabe à prefeitura fiscalizar, porque nesse contrato, como a gente viu na reportagem, tem lá um trecho que fala de fiscalização. Então a prefeitura pode e deve fiscalizar a condição desses ônibus lá na cidade de Ubatuba. E eu quero a sua opinião. Você que mora no litoral norte, na cidade de Ubatuba, manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 997635060. Coloca mais mensagem do povo aí, Sabrina. O Cláudio está em Tremembé, boa noite, Douglas. Hoje é aniversário do meu amigo Lucas César. Manda um abraço para ele, daqui a pouco estaremos saboreando um churrasco e tomando uma gelada. Cachaça, né? Nem chama, Claudião. Pô, chama nós. Eu só bebo latinha. Valeu pela sua participação. O Pedrão tá louco pra colar, hein? O Leandro tá aqui mandando mensagem pra gente. Boa tarde, Douglas. Sextou com o Brasil Urgente Vale. Valeu pela sua participação, meu irmão. A Simone tá lá em Jacareí. Muito triste o que aconteceu com essa jovem. Muito linda. Não merecia um destino desses. Que haja justiça pela morte dela, é o que a gente espera. Abraços também para você, a Simone, que mandou um abraço aqui para mim e também para o Nicolini. O Haroldo tá lá em Queluz, grande Queluz. Boa noite, Douglas, parabéns pelo programa. Tô a tarde toda ligadinho aí, sabendo das notícias do Vale e da região em Queluz. Recorde de audiência A Band Vale tem sinal forte em Queluz. Tem um rapaz que apresenta o Band Cidade segunda edição, que nasceu em Queluz e que hoje está de volta, hein? Logo mais tem Otávio Baldin no comando do Band Cidade segunda edição, aumentando a audiência lá na cidade de Queluz. Não sai daí que o Brasil Urgente Vale está fazendo uma breve pausa. Vamos com imagens aonde, produção? Imagens ao vivo da cidade de Taubaté. A gente está vendo que agora está fazendo 26 graus na cidade, a temperatura está se mantendo boa para uma sexta-feira e o Pedrão está embalado. Nos embalos de sábado à noite, o Brasil Urgente Vale volta já. Por que vocês não vão morar na Casa Blanca? Não, obrigada. Júlia quer se redimir para manter Fernando por perto. Ele é meu neto, é um valejo. Gaivota vai conseguir engolir as mágoas? Eu quero que saiba que uma das razões pelas quais eu não quero aceitar ir para sua fazenda é porque para mim é muito importante que a senhora saiba que a gente não tá querendo nada de vocês. Hoje, 8h30 da noite. Café com aroma de mulher.
primeiros passos, tudo é descoberta. Aprender brincando, crescer com afeto, cuidado e atenção. Novos saberes, mais autonomia. Desenvolver o pensamento, respeitar o tempo e o jeito de cada um. Hora de sonhar grande, ampliar horizontes, escolher caminhos com segurança e propósito. Aprender na prática, conectar teoria e experiência. Estar pronto para o futuro. Colégios Univap, unidades em São José dos Campos e Jacareí. Na Band Vale FM, a trilha sonora ganhou mais qualidade. Aqui você ouve os grandes clássicos do Brasil e do mundo. E os sons inesquecíveis. Mais músicas, mais sucessos. Tudo isso com a qualidade que você conhece. Rádio Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Na Estrada Experience, venha curtir em família no clima off-road. Picapes 4x4 para você testar na pista, além de SUVs e motos. Os maiores lançamentos das principais marcas e mais de 100 seminovos com as melhores condições. É na Estrada Experience. No palco, Luana Camará e Carmen Sandiego. E praça de alimentação com o melhor churrasco. Dias 23 e 24 de agosto, no Espaço Aquaeventos, no Urba Nova em São José. Ingressos gratuitos pelo Simpla. Oferecimento Pontos Consórcio, conectando sonhos. Acesse pontosconsórcio.com.br e faça uma simulação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. 6 horas e 28 minutos, Brasil Gente Vale está de volta para falar de gente famosa. Ladies and gentlemen. Mais uma vez, Pedrão. Ladies and gentlemen. Mas não de famosos exemplares, e sim de um que está preso e está preso aqui na região. O Supremo Tribunal Federal está julgando um pedido de liberdade da defesa do ex-jogador Robinho, que está preso aqui na P2 em Tremembé. Mais informações novamente ao vivo da redação com a repórter Duda Vasconcelos, que está chegando novamente no Brasil Gente Vale. Duda, conta pra gente como é que está esse julgamento lá no STF. Já teve o voto de algum ministro? Douglas, teve sim. Boa noite novamente para você e a todos ligados aqui no Brasil Urgente Vale. O ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal, votou hoje a favor da liberdade do ex-jogador Robinho, para que ele deixe aqui a P2 de Tremembé. A corte retomou nesta sexta-feira, no plenário virtual, a análise de um recurso da defesa do ex-atleta, que pede a suspensão do cumprimento da pena imposta pela justiça italiana por estupro coletivo. O Robinho está preso aqui em Tremembé desde o ano passado, em março. Em novembro de 2024, por 9-2, o Supremo rejeitou os pedidos de liberdade do ex-jogador. E a defesa questionou a decisão da corte, por isso agora uma nova votação. Até o momento, o placar é de 2-1. Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes rejeitaram o recurso da defesa do ex-jogador, já jogou no Santos, na seleção brasileira. Agora, com a novidade de hoje, Gilmar Mendes votou a favor da liberdade, então 2-1. 2 para que ele mantenha preso e 1 para que ele tenha liberdade. Na justificativa, o ministro Gilmar Mendes disse que o cumprimento da pena imposta foi da justiça italiana e que Robinho não deveria cumpri-la aqui no Brasil. Gilmar Mendes afirmou que o artigo 100 da Lei de Imigração, que é de 2017, que trata da execução de pena estrangeira, não pode ser aplicada no caso de Robinho de forma retroativa. Isso porque o crime pelo qual ele responde na Itália foi em 2013, mas ele só foi condenado em 2017 a 9 anos de prisão por estupro coletivo, uma violência sexual em grupo que aconteceu quando ele atuava no Milan, lá em 2013. O julgamento foi todo na Justiça da Itália. Aqui em Tremembé, ele só cumpre a pena. Segundo a acusação, Robinho e outros 5 homens teriam violentado uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália. Desde a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o Robinho segue preso aqui na P2. Mais um pedido da defesa para tentar reverter esse cenário. Por enquanto, 2-1. Nós seguimos acompanhando essa votação em plenário virtual. A gente sabe que demora, pede vista, vai e volta, mas hoje novidade. Então, o primeiro voto a favor da liberdade de Robinho. Qualquer novidade a gente conta aqui no Brasil Gente Vale. Douglas. Está aí a Duda Vasconcelos ao vivo, direto da redação de jornalismo da Band, apurando qualquer novidade, qualquer notícia nova. Você tem canal aberto aqui
no Brasil Urgente Vale, Duda. Então a gente muitas vezes falou do Robinho, de futebol, placares, dessa vez ele está vendo um placar na justiça. A gente teve, como a Duda falou, o primeiro voto a favor da liberdade dele. A gente precisa, ou melhor, a justiça entende que o STF precisa de no mínimo 6 votos para ter uma decisão aí favorável. Então vamos continuar acompanhando na semana que vem. Esse julgamento deve parar nessa sexta-feira e seguir na semana que vem. Não é a primeira vez que a defesa do ex-jogador oferece e pede essa solicitação por liberdade do ex-jogador Robinho. A gente vai seguir acompanhando porque ele está preso aqui na cidade de Tremembé, a famosa P2, a cadeia dos famosos. Vale frisar que o governo estadual está com um plano de esvaziamento da P2, onde alguns famosos seriam transferidos para outras cadeias aqui do estado de São Paulo, com a intenção de não aglutinar, agrupar todos esses famosos num local só. Então a gente segue acompanhando não só essa situação do Robinho, mas também a questão da transferência de outros presos conhecidos aqui na nossa região. Bom, e olha só esse caso que aconteceu na tarde de ontem lá em São Sebastião. Um homem ficou ferido após um tambor de óleo explodir em uma loja do bairro Pontal da Cruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 5 da tarde para uma ocorrência de incêndio. Chegando no local, os funcionários do estabelecimento já haviam controlado as chamas, mas a vítima sofreu diversas queimaduras no rosto, pescoço, braço e também nos pés. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA central lá da cidade de São Sebastião. Caso triste, a gente espera que ele se recupere e é preciso também investigar o que levou à explosão desse tambor de óleo, né? Geralmente as oficinas mecânicas usam para armazenar uma grande quantidade de óleo que é utilizada nas trocas veiculares. Não sei se é isso que aconteceu. Está aí agora a Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros investigar essa ocorrência. Já em Cunha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata de vegetação na noite de ontem, lá na região da Estrada do Bié, zona rural da cidade. Você está vendo as imagens aí de dia, porque de acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, mas não conseguiu extinguir completamente as chamas. Hoje, por volta das 7 horas da manhã, as equipes retornaram à área afetada para o monitoramento e também controle de alguns focos em regiões aí consideradas de difícil acesso. A ocorrência segue em andamento, sendo acompanhada pela equipe do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil Estadual. Esse centro, CGE, como é chamado, fica lá na capital paulista. Então a gente segue acompanhando esses incêndios. E olha, não para por aí não, tem incêndio também vigente lá na cidade de Ubatuba, um incêndio que atinge o aterro da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, conhecida como Endurbe. Esse incêndio segue com focos ativos há mais de 15 dias. Segundo a Prefeitura, a maior parte dos focos de incêndio já foram contidos, restando apenas alguns pontos que estão sob monitoramento. Segundo a Prefeitura, o combate agora foca nos pontos de reignição, com a atuação diária dos agentes. Até a última atualização foram realizadas vistorias por empresas especializadas em gestão ambiental para identificar a melhor solução para a recuperação dessa área que está queimando há 15 dias lá em Ubatuba. A gente está falando desde o começo da semana, é preciso muita conscientização, muita ajuda da população, porque o tempo está muito seco. Infelizmente, a gente está tendo várias ocorrências de queimadas aqui na nossa região. Vamos ouvir a participação do público que está mandando mensagem no 12997635060. O Itamar está lá em Pindamonhangaba. Boa tarde, Douglas. Sextou. Cada dia cresce mais os números de drogas que estas polícias, né, as polícias militar, civil, ou melhor, agora entendi o que o Itamar está falando. Ele está falando do polícia, né, o policial que foi atropelado lá na cidade de Lavrinhas, na grande apreensão de drogas, 160 quilos, que ele se recupere bem, é o que a gente espera, Itamar. A Camila está em Taubaté. O cidadão tem obrigação de contribuir para que ocorra mudanças na lei. Temos deputado com projetos interessantes, exatamente. A gente tem que avaliar em quem a gente vota e depois que votar, cobrar. É a nossa parte como cidadão, como eleitor. É muito importante, então, você fazer a sua parte para a mudança de leis. Bom,
Brasil Urgente Vale vai fazer uma rápida pausa, mas antes coloca na tela imagens de São José dos Campos, Sabrina. Tá aí o Arco da Inovação ao vivo aqui do Complexo Colina Shopping em São José dos Campos. Nesse momento, 26 graus na cidade, noite bela, noite linda, bela noite de sexta-feira. Tempo estável em toda a região e você está vendo aí imagens ao vivo da Ponte Estaiada, que mais cedo estava com um trânsito intenso, agora bem mais tranquila. Não sai daí que daqui a pouco eu tenho mais notícias e também um convite bem bacana para quem mora em Taubaté. Os humoristas dominam o palco em Vale Tudo Menos Cuspir. O desafio deles é um só, fazer esses nobres comediantes que tanto sofreram nessa emissora, na nossa bancada, rirem até cuspir. Vamos entrar na brisa dos famosos, com as notícias do momento. E o clima vai subir. Tem Sexonário, com Kátia Damasceno. Gata! Hoje, 10h30, melhor da noite. Fala, doutor Isael! Olá, doutor Isael. Meu nome é Beatriz. Eu gostaria de saber o que podemos fazer para controlar o quadro de sinusite crônica. Olá, Beatriz. Obrigado pela pergunta, que é sobre sinusite crônica. A sinusite crônica é a inflamação dos seios nasais, dos paranasais, né? E ela está relacionada a um processo inflamatório que pode ser como resultado de um resfriado, né? Que não foi muito bem tratado, e ali começa a inflamar as células que tem dentro dos seios paranasais. Pode ser predisposição genética, pode ser também ligada a algumas condições como rinite, asma, né? E pode ser também algumas doenças mais raras como a fibrose cística. O tratamento inclui medicamentos como corticoides, né? Nasais, os descongestionantes, irrigação nasal com solução salina e, casos mais sérios, até mesmo cirurgia, né? O tratamento deve ser adaptado a cada paciente e é essencial procurar um otorrinolaringologista para uma avaliação e recomendações adequadas. Todos os sábados no Manhã na Band você confere o quadro Mulheres à Obra com Natália Rico e o Varejão Tintas. A pintura é a parte final da obra. Vamos conhecer histórias de mulheres empreendedoras de destaque no mercado da construção. O que você leva em consideração quando vai comprar os pisos e o revestimento da sua obra? Mulheres à Obra com Natália Rico tem um oferecimento de Varejão Tintas. Há mais de 35 anos, colorindo o Vale e a Serra da Mantiqueira. Seis horas e 39 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta com informações quentes lá da cidade de Caraguatatuba, litoral norte. A produção vai colocar na tela imagens que mostram a prisão de um homem que é acusado de roubar comércios na cidade. A Polícia Civil, então, de Caraguá prendeu agora há pouco, na tarde dessa sexta-feira, esse homem de 29 anos, suspeito de envolvimento em uma série de roubos a estabelecimentos comerciais da cidade. O mandado de prisão preventiva já havia sido expedido pela Justiça, a vara de Caraguatatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos crimes investigados ocorreu no dia 30 de julho, aquele crime que a gente viu no começo da reportagem, por volta das 7h30, em uma loja de eletrônicos que fica lá no bairro do Indaiá. A proprietária da loja relatou à polícia que 2 homens abordaram ela logo na entrada da loja e obrigaram aí a roubar o caixa. Um deles, melhor dizendo, estava armado e sob ameaça empurrou a proprietária para o fundo do comércio, onde foram roubados aí fones de ouvido, celulares e dinheiro do caixa. A polícia então prendeu preventivamente esse indivíduo, foi solicitado aí pela própria Polícia Civil esse mandado de prisão. Atualização importante, parabéns aos agentes da Polícia Civil lá de Caraguatatuba, dando uma resposta rápida e eficaz sobre esses indivíduos que estavam roubando comércios na cidade. Parabéns à equipe da Polícia Civil, lá o Rodolfo Augusto, que está no comando da Polícia Civil na cidade de Caraguatatuba, e todos os agentes que fizeram essa ação rápida. Mas bom, vamos mudar um pouco de assunto? Falar de coisa boa, minha gente. Olha quem tá chegando aqui. É ele, o Spot. E ele tá aqui porque tá chegando o dia do Dog Fashion Day. É o maior evento pet de toda a região, que vai ser realizado neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, lá no Taubaté Shopping. Olha, o repórter Luiz Eugênio Silva acompanhou logo cedo como é que estavam aí os preparativos para esse evento. E tem mais informações agora no Brasil Urgente Vale. Falta pouco para mais uma edição do Dog Fashion Day. Só em 2025 já foram 3. A primeira cidade a ter recebido o evento foi São José dos Campos. Depois veio uma estreia. Pindamonhangaba teve o Dog Fashion Day pela primeira vez nesse ano de 2025. E agora,
Nesse domingo, no estacionamento do Taubaté Shopping, acontece a edição deste ano da cidade de Taubaté, que já é a segunda mais tradicional quando o assunto é Dog Fashion Day. Estamos acompanhando os detalhes finais. Aqui temos o palco, que é um dos destaques. Aqui vão desfilar os cãezinhos mais parecidos com o dono, o cãozinho mais bonito de pequeno, médio e grande porte, cãezinhos PCD também e, claro, o doguinho mais simpático do evento. Tudo isso vai acontecer aqui nessa passarela, mas fora disso, terão diversas atrações. Vai ter show de palhaços, vai ter grupo de teatro e tudo pensado de forma que tanto as pessoas quanto os animais tenham conforto. O espaço é todo gramado para a patinha do cãozinho não queimar e ser um dia inesquecível para todo mundo. Vamos acompanhar os detalhes. A gente inicia com a caminhada solidária a partir das 9 da manhã. E depois nós teremos a apresentação do Show Dog, que é a apresentação com cães adestrados, os truques que eles sabem fazer e mostrar também o que você pode fazer com o seu cão em casa. Depois a gente tem algumas apresentações, eu tenho a apresentação do Teleco-Teco e o Telecão, que é voltado para as crianças. E aí o desfile também, que é o auge do nosso evento, que é para consolidar o concurso. Então, o pessoal se inscreve no concurso, faz o desfile para os jurados poderem votar nas 7 categorias. Tudo pensado para que fique confortável para todo mundo. Então, o nosso espaço ele é todo gramado e a maior parte do evento é coberta. Isso favorece para que não fique desconfortável, né? Como você disse, a gente acredita que vai estar bem quente no dia. Então, grama, uma área coberta e distribuição de água também para todo mundo do evento. É isso aí, Dog Fashion Day Taubaté 2025, a partir das 9 da manhã, no estacionamento do Taubaté Shopping, na cidade de Taubaté. Recado dado, Dog Fashion Day neste domingo, a partir das 9 horas, lá no Taubaté Shopping. Eu te espero lá. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, né? A gente estava falando mais cedo sobre roubos e furtos e olha, uma tecnologia promete ajudar contra uma praga para o comércio, que são os furtos de produtos. A inteligência artificial está reconhecendo essas atitudes suspeitas. Logo depois da reportagem, tem um recado muito importante para você. Essas são imagens reais de tentativas de furtos em supermercados, todas flagradas por uma inteligência artificial que analisa os movimentos dos clientes. O programa instalado nas câmeras vigia cada gesto. Se alguém fizer uma sequência suspeita, como pegar um produto, olhar para os lados e colocá-lo no bolso ou na mochila, um alerta é enviado ao celular dos funcionários. Você prestou atenção numa cliente que está saindo do corredor de produtos de limpeza? Segundo a empresa que vende a tecnologia, 60% dos registros são de pessoas que já frequentam as lojas. O algoritmo não se baseia em fatores como aparência, idade, gênero, cor. Ele vai perceber o movimento do corpo, os produtos e eventualmente um acessório, uma mochila. E analisando os três juntos, ele puxa uma avaliação se é suspeito ou não. Acima de um trecho de suspeição, ele manda alerta. Depois de tanto prejuízo, a ferramenta tem ajudado esse supermercado na Grande São Paulo. A gente tem uma estatística aí, mais ou menos, perto de 0,5% do faturamento nosso que a gente tem só com roubos e furtos. No balanço das mercadorias devolvidas, a maior parte é bebida alcoólica e itens de beleza. De acordo com a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, os furtos em alguns setores do comércio aumentaram em 2024. No atacarejo, o crescimento foi de 48%. Em segundo lugar, vem os supermercados, com um aumento de 31%. Seguidos pelas farmácias, com 29%, o que impacta tanto o bolso da empresa quanto do cliente. Isso, infelizmente, tem impacto em preço. E ele é obrigado, então, a ter aumento dos preços para tentar recuperar essa perda que está indo embora por furtos e outras causas. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Já pensou em ter um sorriso perfeitamente alinhado, daquele de artista? Chega de ter vergonha de sorrir nas fotos, não é mesmo, doutora Brenda? Exatamente. Nós da Copa Odontologia levamos isso a sério. Um tratamento ortodôntico não melhora só a estética. Ele é fundamental para a saúde bucal, corrigindo mordida e facilitando a higienização. E quais são os diferenciais que a Copa oferece para quem decide colocar o aparelho? Nós trabalhamos com planejamento individual para cada paciente. Nossa equipe de especialistas garante o melhor acompanhamento para que o resultado seja um sorriso bonito,
saudável e para a vida toda. Então aproveite agora esta oportunidade, você pai, mãe ou jovem que está nos assistindo. Agende agora a sua avaliação na COP. Entre em contato pelo WhatsApp, que é o DDD 12 99643 4327. Eu vou repetir, 99643 4327, ou use o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nossa equipe está pronta para te receber. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Imagem ao vivo de Campos do Jordão, agora 18 graus na Serra da Mantiqueira. Não sai daí que em 2 minutos eu volto com a sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Opa, tudo bem com você daí do outro lado da telinha? É o seguinte, todo domingo tem o Conexão Total, você não pode perder. Até lá! Conexão Total com Thiago Marsola. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Taubaté Shopping, Polipet, NexGuard Spectra e Special Dog apresentam Caminhada Solidária Dog Fashion Day Taubaté. Domingo, 24 de agosto, a partir das 9 da manhã, no estacionamento do Taubaté Shopping. Inscreva-se em dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração que serão destinados a uma entidade da causa animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Participe! Entrada gratuita. Oferecimento Taubaté Shopping. Há 35 anos, no coração da cidade. Polipet, o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtualpolipet.com.br. NexGuard Spectra é outro nível de proteção contra os principais parasitas. Special Dog Ultra Life, ingredientes para uma vida ultra saudável. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Caminhada Solidária Dog Fashion Day Taubaté. Domingo, 24 de agosto, a partir das 9 da manhã. Realização Grupo Band Vale. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. 6 horas e 49 minutos. Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, então coloca a mensagem do povo aí, Sabrina. O Luiz Carlos está em Tremembé. Boa tarde, Douglas. Estou, como sempre, te acompanhando. Parabéns pelo trabalho. Valeu, meu irmão. O Jorge está em Guaratinguetá. Boa noite, Douglas. Tem um verão no meu inverno, tem alguma coisa errada. Calor aí, hein? Abraço, até mais. Saideira, o Miro. Boa noite, Douglas. Aqui é o Miro de Massaguaçu, Caraguatatuba. Domingo é aniversário da minha filha Isabelle, de 9 anos. Ela ama o Brasil Urgente Vale. Um abração para você e também para Isabelle, meu irmão. Brasil Urgente Vale está chegando ao fim. E hoje, olha quem está chegando de volta aqui no telão do Brasil Urgente Vale. Otávio Baldinho, rapaz de Queluz. A gente teve mensagem hoje de Queluz aqui, hein, Otávio? Falaram que a audiência lá em Queluz, aqui da Band, é gigantesca. Você que mora lá, morou lá, melhor dizendo, é por aí mesmo? Eu fiquei sabendo, falaram, olha, Douglas falou que você é de Queluz, o pessoal tá na audiência, 10 mil habitantes, uma cidade linda demais, conhecida como um pedacinho do céu, Douglas. Você tem que conhecer por lá, você conhece aquelas bandas? Região do Vale Histórico? Histórico? Otávio, não conheço, eu tô esperando exatamente o seu convite. Tudo bem, ainda mais agora essa sexta-feira já. Gostosa que a gente está tendo. Pois é, final de semana aí é uma boa, né? Cidade linda demais, terra de Malbataan, que foi um grande escritor, matemático, igrejas lindas e a paisagem também que é encantadora. Já fica aí o roteiro, anota na agenda aí, Douglas. Cultura e informação é com ele, Otávio Baldin. Boa sexta para você, meu irmão, bom final de semana e bom Band Cidade, segunda edição. Vou ficar acompanhando. Descansado, né, Douglas? Depois de 4 dias aí de muito descanso, estamos de volta nessa sexta-feira com muita informação e notícia pro pessoal aí.